dia! Hoje vamos falar sobre Filadélfia. Fomos visitar em 2015. Fomos lá por 10 dias e conhecemos a cidade. Vocês sabem que o Raul está recém-operado, então não estamos podendo fazer viagens. E lembrei-me dessa viagem que foi muito legal, que é um lugar espetacular, tem mais coisas para visitar lá do que essas que fomos. Aliás, fomos em mais lugares do que vamos mostrar para vocês, mas esses são os mais legais. Estou esperando agora que você faça um like. Poxa vida, estamos aqui fazendo o melhor nosso. Faça o melhor seu. Coloque um like. Colocou? Legal! Estamos chegando aos 1000, mas precisamos de uma ajudinha de vocês. Compartilhe pelo menos com 2 amigos. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Murais pintados. Andando pelas ruas da cidade, é impossível não notar os murais. Essas pinturas fazem parte de um programa chamado Mural Arts Program. Os artistas desse projeto trabalham em comunidades, criando enormes murais que refletem seus residentes e suas histórias. Se te interessa, esta instituição organiza diversos tours de levar para ver os murais. Também explica o processo de criação e os artistas. Na frente de cada mural tem uma placa com um número de telefone. Funciona como um audioguia. Você liga e insere o número referente àquele mural para ouvir a explicação. Casa da Moeda. A Casa da Moeda teve 4 prédios. Foi a primeira Casa da Moeda oficial dos Estados Unidos e onde foi cunhada a primeira moeda. As moedas tinham de ter temas de liberdade ou temas ligados a esse mesmo tema. Primeiro chamava-se Oi Old Mint. Foi o primeiro prédio público dos Estados Unidos e por um tempo foi o prédio mais alto da cidade, porque tinha 3 andares. Segundo prédio, parecia um templo grego. Testemunha de grandes acontecimentos como a Guerra Civil, a expansão do país em ambas costas, e um crescimento populacional de 13 milhões para 76 milhões de pessoas. Terceiro prédio. Esse já era mais do estilo de templo romano. A nova e atual Casa da Moeda foi construída no mesmo ano que o homem chegou à Lua, e a 2 quarteirões do original Oi Old Mint. Até 2009 foi a maior Casa da Moeda do mundo. 1 milhão de moedas pode ser cunhada em apenas 30 minutos, o que levaria 3 anos na primeira Casa da Moeda. Museu da Constituição. É uma instituição sem fins lucrativos, não partidária, dedicada a explicar a Constituição dos Estados Unidos. Aí educa-se e bota-se em discussão o debate constitucional, disseminando as informações sobre a Constituição, de forma não partidária. Caminha entre 42 estátuas de bronze em tamanho real dos 39 delegados que assinaram a Constituição e dos 3 dissidentes. E para você que ainda não nos conhece, somos um casal, um uruguaio e uma brasileira, mostrando os Estados Unidos, descobrindo lugares curiosos, museus, parques, e logo logo nossas viagens serão no nosso motorhome. Lindinha!
Inscreva-se se você gostar do nosso canal. Nos ajude a chegar em 1000 inscritos. Essa é a nossa meta. Dê um like. Não deixe de comentar o que pensa. O YouTube acha que isso é muito importante. E nós também. E nos siga no Facebook e Instagram. O Independence Hall é um dos principais pontos turísticos dessa cidade e não pode ficar de fora da tua lista de visita. Foi neste prédio, no século XVIII, que a Declaração de Independência e a Constituição foram escritas. Portanto, é um lugar muito importante para a história dos Estados Unidos. Lá verá os cômodos onde esses eventos ocorreram e as cópias dos documentos que foram assinados lá. O ingresso é gratuito, mas deve ser pego no centro de visitantes. Sino da Liberdade. Em frente do Independence Hall está o Sino da Liberdade, que também é gratuito. Se não me engano, está dentro do centro de visitantes. Reading Terminal Market. Esse é o grande mercadão histórico da cidade. Não pode faltar na sua lista também. Aberto desde 1893, é considerado um dos maiores e mais antigos mercados públicos dos Estados Unidos. Tem quase 100 restaurantes e lojas que vendem os mais variados tipos de comida. Mas os destaques estão para os produtos locais, feitos pelos Amish, como o famoso sanduíche Philly Cheese Steak, que foi o que comemos. Museu Nacional de História Judaica Americana. Esse museu para uma compreensão mais profunda que explora exclusivamente a vida judaica nos Estados Unidos. As diversas exposições abrangem desde a era da colonização até o presente dia. Mais de 30.000 objetos, entre eles tem artefatos de arte, caridade, migração, esportes, serviços cívicos, infância e trabalho. Inclusive, vemos uma filmadora da época da juventude de Spielberg, com quem ele começou a definir a sua vida profissional, e um cachimbo de Einstein. Museu de Arte. Além de ser um museu incrível, é famoso por ter aquela escadaria que aparece no filme Rocky. Inclusive, tem uma estátua do Stallone como Rocky lá. Esse museu existe desde o século XIX e possui um acervo de 240.000 obras de arte, de todas as épocas e lugares do mundo. Entre os destaques pode-se ver Matisse, Van Gogh, Picasso, Rodin, Monet, Renoir e tantos outros. Além disso, recriaram um templo indiano do século XVI, uma casa de chá japonesa e um palácio chinês do século XVII. E olha que, para minha surpresa, colocaram uma escada rolante. Museu Rodin. Muito perto do Museu de Arte, encontramos o Museu Rodin. Se você não o conhece, certamente conhece uma escultura dele, o Pensador ou o Beijo. O patrono do museu foi um milionário residente de Filadélfia, que passou parte da sua vida colecionando obras e cópias originais de Auguste Rodin. Nome dele, Júlio Masterbaum. Em 1923, foi aberto um museu à população. É gratuito, porém você pode fazer doação na entrada do valor que quiser. Essa é a maior coleção de obras de Rodin fora da França. Museu Betsy Ross. A história conta que em 1776, George Washington visitou Betsy Ross em sua casa.
para discutir sobre a criação de uma bandeira para a nova pátria. E ela sugeriu uma mudança, reduzindo as pontas das estrelas de 6 para 5. Porém, essa história contada e promovida pelos descendentes da Betsy não tem evidências históricas críveis. O que de fato se sabe foi que ela existiu e costurou bandeiras durante a Guerra Revolucionária. Penitenciária Estadual. Foi, em sua época, a mais famosa das prisões do mundo e ainda hoje segue sendo um edifício inquietante. Com setores em ruínas, todavia, conserva uma história em sua estrutura que foi testemunha de vidas que lá viveram por décadas. Foi copiada por diversos países mundo afora. Também foi o primeiro prédio moderno dos Estados Unidos, com sistema de aquecimento central, encanamento para água e esgoto, numa época que nem a Casa Branca tinha eletricidade, água e esgoto encanados. O conceito dessa penitenciária era o preso conviver consigo e ter tempo para pensar em seus crimes e refletir sobre os erros cometidos. Em suas celas, com tetos abobadados, foram alojados alguns dos criminais mais notórios, como Al Capone. O objetivo era a reclusão total. Apenas podiam possuir uma Bíblia e tinham tarefas como fazer sapatos ou tecelagem para ocupar seu tempo. Os detentos também tinham um pátio privado onde podiam ter banho de sol por 1 hora. Mas com a superpopulação, as coisas mudaram e prisioneiros passaram a compartilhar celas e até mesmo jogar esportes organizados. Originalmente era para abrigar 300 presos, e na década de 1930 eram mais de 2.000. Além de capela, tiveram uma sinagoga. Tinha um hospital interno e em 1924 um labrador preto foi condenado à prisão perpétua, acusado de matar o gato da esposa do governador. Mais de 100 tentativas de fuga e um detento conseguindo escapar sem jamais ser recapturado. Em 1971, foi fechada. A prisão tem um audio tour em vários idiomas, com relatos de guardas, médicos e reclusos. Foi um passeio mais interessante que fizemos, ao meu ver. Pode ser estranho, mas conhecer a história para mim é super importante. É meu tema preferido. É conhecendo lugares assim que passamos de fato a entender e aprender o passado. Um comentário extra. Al Capone gerenciava uma barbearia que ficava em frente da sua cela, onde, além dos detentos, moradores da cidade também frequentavam essa barbearia.